Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Chegamos ao fim da nossa semana misteriosa, sobrenatural. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não acompanhou, tem vários vídeos novos para vocês aqui. Então foram 7 vídeos, né, contando com esse, de casos só sobrenaturais. Então tem casos super legais aqui. E com esse vídeo que vocês estão assistindo agora, a gente completa 400 casos no canal. É muita coisa. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Então maratonem os vídeos para quem ainda não assistiu. E já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui na descrição para vocês. Quinta Misteriosa também é podcast para ouvir quando e onde quiser. Também me acompanhem nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E como boa youtuber, eu sei que é muito fácil encontrar diversos tutoriais gratuitos aqui pelo YouTube de diversos assuntos diferentes. Mas aprender assim por vídeos pode acabar dificultando o aprendizado, fora que com o tempo as informações vão ficando desatualizadas. E para estudar sobre marketing digital, por exemplo, que é um campo super importante que está crescendo muito, então ele está em constante mudança. Então a melhor forma de se profissionalizar na área é estudando na EBAC. No curso de Marketing Digital, você vai aprender na prática como desenvolver campanhas de comunicação digital, planejamento de mídia e análise de dados, além de gerenciar projetos com suporte de metodologias ágeis. Profissionais que envolvem o universo digital estão entre os mais procurados do mercado de trabalho atualmente. O profissional do marketing digital é responsável pelo uso de canais digitais para divulgar os produtos e serviços da empresa, prospectar novos clientes e criar a consciência da marca. Na EBAC você não está só comprando um curso online com vídeos gravados. Você vai ter palestras gravadas, atividades online, lição de casa, feedback, muita aula prática, aulas com um professor que também é um profissional do mercado e isso faz toda a diferença. Você também vai ter acesso a conselhos de carreira de um departamento especial, matérias úteis para se posicionar profissionalmente, acesso a tutores, um portfólio pronto e, claro, uma comunidade para trocar informações sobre o tema. E é por isso que eu sempre indico a EBAC para vocês. São mais de 150 cursos para escolher. Fora que uma das coisas que eu mais amo na EBAC é a praticidade, porque eu sei que no dia a dia, na correria, às vezes é difícil você arranjar um tempo para conseguir estudar. E na EBAC você mesmo escolhe quando e como você vai estudar, então você consegue encaixar na sua rotina, o que é perfeito. E se você, por exemplo, já trabalha em uma área específica e quer se atualizar ou especializar, a EBAC também é uma ótima opção. Óbvio que tem cupom de desconto para vocês, eu vou deixar ele aí na tela, então usando o meu cupom vocês ganham R$200 de desconto. Fora que tem vários cursos que já estão na promoção no site, então assim, é um descontão. A EBAC também tem a opção de financiamento estudantil e parcelamento em até 24 vezes no boleto. Então aproveitem o meu cupom, faça parte da EBAC e mude sua vida, vai estar tudo certinho para vocês aqui na descrição. E agora bora começar o caso de hoje. Lorraine Rita Moran nasceu no dia 31 de janeiro de 1927 em Bridgeport, Connecticut. Ela era a mais velha de 3 filhos e cresceu em Milford, também em Connecticut. Em diversas entrevistas ao longo da sua vida, ela relatou que passou por experiências com sua clarividência quando ainda era criança. A clarividência é definida pela parapsicologia da seguinte forma: uma capacidade de obter conhecimento de algum evento, ser ou objeto, sem utilizar canais sensoriais humanos conhecidos e sem utilizar a telepatia. A Lorraine nasceu em uma família de classe média que frequentava a igreja católica. E seguindo essa fé, os seus pais a colocaram em uma escola particular católica voltada apenas para alunas meninas. Ao completar 12 anos de idade, a Lorraine começou a ter uma percepção visual diferente, segundo ela. Ela passou a enxergar o que descreve como luzes ao redor das pessoas. Naquela época, ela ainda acreditava que aquilo era algo que todos conseguiam enxergar, por isso ela não compartilhava sobre essa experiência com ninguém, achando que era algo completamente normal. Na escola, as freiras também eram as professoras. Lorraine tinha um carinho especial pela freira que era sua professora de francês. Por esse carinho e confiança, ela decidiu compartilhar pela primeira vez com alguém sobre o que ela via. Na intenção de elogiar sua professora, Lorraine disse para ela que as suas luzes eram bem mais brilhantes do que as da Madre Superiora. Infelizmente, ela não foi acolhida da maneira que gostaria e percebeu que aquilo não era algo comum como ela imaginava. A freira disse para ela parar de ser tão fantasiosa e acabou relatando a situação para as freiras superiores. Com isso, a Lorraine foi enviada para uma casa de retiro onde ela passaria o fim de semana. No local, ela podia apenas rezar. Ela não era autorizada a falar e muito menos brincar. Depois dessa experiência, Lorraine retornou para a casa da sua família e passou a ter uma preocupação que antes não existia. A preocupação era o que os seus pais e as freiras pensavam dela. Ela relata que nunca quis ser diferente e sempre buscou se encaixar. Por isso, a partir daquele momento, ela passou a reprimir e a negar todas as experiências que ela tinha em relação às luzes que ela enxergava. Ela negava tudo aquilo para si mesma, fingindo que nada acontecia.
Em 1944, quando a Lorraine tinha 16 anos, ela foi convidada para assistir um filme com seus amigos. Eles foram até o The Colonial Theatre em Bridgeport e assistiram juntos ao filme de James Cagney. Enquanto ela comprava o seu ingresso, ela reparou no recepcionista do cinema e se interessou por ele. O recepcionista em questão era Ed Warren. Seu nome completo é Edward Warren Meany e ele era apenas alguns meses mais velho do que a Lorraine. Ele nasceu no dia 7 de setembro de 1926 e ele também foi criado na Igreja Católica. Seus pais se chamavam Pauline Dennis e Frank Edward Meany. O Ed teve uma infância menos feliz do que a da Lorraine, enfrentando alguns desafios. Sua mãe estava frequentemente ausente e seu pai trabalhava como policial, muitas vezes pegando os turnos da noite e deixando o Ed sozinho com a sua irmã. Muitos anos depois, o genro do Ed sugeriu que a ausência da mãe do Ed se deu pelo alcoolismo. Então ele passava muito tempo sozinho em casa com a irmã durante a noite. Ele conta que ele ouvia passos e batidas estranhas. Ele e a irmã costumavam estudar um som específico que era bastante familiar. O som que a bengala do avô fazia quando subia as escadas. O único problema desse som familiar era o de que o avô deles já tinha falecido há muito tempo. Devido a todas essas experiências, ele estava convencido de que cresceu em uma casa mal assombrada e disse que isso o motivou a desenvolver uma obsessão vitalícia por locais parecidos. O Ed e a Lorraine eventualmente iniciaram um relacionamento, mas no começo eles não sabiam que o outro teve experiências paranormais ou que isso se tornaria um interesse dos dois. A Lorraine, na adolescência, parou de fingir que não tinha experiências paranormais e decidiu abraçar esse seu lado. Ao completar 17 anos, em 1945, o Ed se alista na Marinha Norte-Americana. 4 meses depois de sair em missão, ele é enviado de volta para casa depois que o seu navio afundou no Atlântico Norte. Ele retornou com uma licença de sobrevivente de 30 dias. Enquanto estava em casa, ele e a Lorraine se casaram. Os dois tinham 17 anos. Ao final do período da licença, o Ed retorna ao exército e vai para a Segunda Guerra Mundial. Durante o tempo que ele estava fora, a única filha dos Warren, chamada Judy, nasceu no dia 11 de janeiro de 1946. O Ed só retorna para casa em 1951. No mesmo ano, ele decide se matricular na escola de artes da Yale, a Perry Art School. Mesmo antes de começar a estudar, o Ed já tinha talento para pintura. Logo no ano seguinte, ele abandona o curso e ele e a Lorraine pegam a estrada, montando barracas pop-up em áreas turísticas de Massachusetts, Vermont, Rhode Island e na costa de Connecticut para vender as pinturas do Ed. Foi quando ele decidiu juntar seus dois interesses, a pintura e seus estudos em assuntos paranormais. Sempre que ele ouvia falar sobre qualquer casa mal assombrada, ele pegava o endereço, ia até o local, chegava lá, ele se instalava ao lado da casa e pintava a casa. Com a pintura finalizada em mãos, ele tentava conversar com os proprietários da casa e entregar essa pintura para eles. Críticos ao trabalho dos Warren diziam que ele fazia isso de propósito para meio que conseguir entrar na casa e ganhar algum tipo de simpatia dos proprietários. Então, quando eles eram convidados a entrar, eles começavam os trabalhos. O Ed utilizava métodos investigativos que ele aprendeu com o pai dele, que, como eu falei para vocês, era policial, então ele fazia várias perguntas para a família e ia anotando tudo. Então ele estava lá conversando, com os proprietários, com a família, fazendo as perguntas, e a parte da Lorraine já era mais instintiva. Ela conta que ela fazia tudo de forma natural, então ela não gostava de saber nada sobre a família ou sobre a história da casa. Ela gostava de ficar andando sozinha pela casa e sentindo a casa. E assim ela ia sentindo os espíritos enquanto fazia isso. E outra técnica que ela gostava muito era deitar na cama das pessoas que viviam na casa. Ela conta que a cama é o local onde a gente passa 1/3 da nossa vida, então quando ela deitava na cama ela conseguia absorver as energias psíquicas. Então era a Lorraine que se comunicava com os espíritos e o objetivo dos dois, do Ed e da Lorraine, era simplesmente livrar as famílias dessas assombrações. O Ed se dizia autodidata, então com o tempo ele se tornou um especialista em demonologia. Porém, ele nunca frequentou nenhum seminário. E como eles iam ajudando várias famílias, com o tempo eles começaram a ganhar essa fama de caça-fantasmas e demonologistas. Os Warren decidiram criar a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra em 1952, que foi o mesmo ano que eles começaram a pintar as casas mal-assombradas. Eles davam ênfase na questão da pesquisa e isso lhes trouxe credibilidade com o tempo. Então, naquela época, o interesse pelo oculto crescia muito e, segundo o futuro genro do casal, Tony, ele disse que se você não tivesse ninguém para te ouvir ou te ajudar, você corria para os Warren. Então, sempre que as pessoas precisavam de ajuda em questões que a razão não podia explicar, eles entravam em contato com os Warren para ver se eles podiam ajudá-los. E aí, junto com a criação da Sociedade de Pesquisa, os Warren também criaram o Museu Oculto dos Warren, que ficava na sala onde era a sala de pintura do Ed, na casa deles, em Monroe, Connecticut. O museu era um lugar destinado para armazenar os artefatos mal assombrados que eles encontravam nas casas que eles investigavam. Então, ao longo de suas décadas de atuação como demonologistas e caçadores de fantasma, os Warren investigaram muitos casos paranormais.
Alguns desses casos se tornaram super famosos para quem gosta de terror, true crime, sobrenatural, e também trouxeram muita fama para eles. Então, assim, o casal nunca cobrou pelos seus serviços, então eles nunca cobravam quando eles eram chamados para as casas das famílias. Mas aí, conforme eles foram ficando mais famosos, eles conseguiram ganhar muito dinheiro com venda de livros, de contratos de publicidade, onde eles vendiam, né, os seus casos mais famosos para se tornarem filmes. E aí ficaram super conhecidos e ricos também, né? Um dos casos mais notórios investigados pelos Warren é o caso da Annabelle, a boneca mal-assombrada. Segundo os arquivos do caso no site da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, em 1970, uma mãe comprou uma antiga boneca Raggedy Ann em uma loja especializada. A boneca foi dada como um presente de aniversário para sua filha, Donna, que estava se formando na faculdade de enfermagem e morava em um pequeno apartamento com uma colega de quarto chamada Andy, que já era enfermeira. Poucos dias depois, as duas começaram a notar algumas coisas estranhas em relação à boneca. No começo, a boneca parecia ter feito pequenos movimentos, como mudar de posição, cruzar as pernas ou ficar de lado. Às vezes, elas encontravam a boneca de braços cruzados e outras vezes encontravam ela em pé. Só que com o tempo, isso começou a aumentar muito e a Donna e a Andy chegavam em casa e encontravam a boneca em um cômodo completamente diferente do local que elas tinham deixado antes de sair. Muitas vezes, a Donna deixava a boneca no sofá antes de sair trabalhar e quando voltava, a boneca estava em uma cama e a porta do quarto estava, inclusive, fechada. Cerca de um mês depois que isso começou a acontecer, as duas começaram a encontrar pequenos bilhetes escritos em papel manteiga dizendo "Me ajude, ajude Lou". Os bilhetes pareciam ter sido escritos por uma criança pequena e na época as meninas não tinham papel manteiga em casa. Em uma noite, a Donna chegou em casa e mais uma vez a boneca tinha se movido. Era algo comum naquele ponto, só que dessa vez a Donna sentiu algo diferente. Ela foi tomada pelo medo e quando ela pegou a boneca, ela viu que pareciam ser gotas de sangue nas costas das mãos da boneca e em seu peito. A Andy e a Donna estavam desesperadas e resolveram recorrer à ajuda especializada. Elas entraram em contato com um médium e uma sessão espírita foi realizada na casa. Nessa sessão, o médium conversou com o espírito de Annabelle Higgins. Sua história era a seguinte: a Annabelle Higgins morava naquela propriedade antes que os apartamentos onde Donna e Andy moravam fossem construídos. Ela morreu quando tinha apenas 7 anos e seu corpo foi enterrado naquele local. Annabelle então teria dito que sentia conforto com Donna e Andy e gostaria de ficar com elas e ser amada. A Donna sentiu compaixão pelo espírito da Annabelle e permitiu que ela ficasse na casa junto à boneca. Lou, que teve seu nome escrito nos bilhetes da Annabelle, era amigo da Donna e da Andy. Ele estava com elas no dia em que a Donna ganhou a boneca e ele nunca gostou dela. Em diversas ocasiões, ele teria pedido para que as meninas se livrassem da boneca, só que isso não aconteceu. Em uma noite, na casa de suas amigas, o Lou acordou de um sono profundo e em pânico. Mais uma vez, ele teve um pesadelo que era recorrente. Entretanto, dessa vez era diferente porque mesmo acordado, ele não conseguia se mover. Ele olhou ao redor e não viu nada demais, mas quando olhou para baixo, lá estava a Annabelle. A boneca começou a deslizar lentamente por seu corpo, chegou em seu peito e parou. Ele sentiu a boneca o estrangulando. Ele estava paralisado e com falta de ar. Devido a isso, ele desmaiou. Na manhã seguinte, ele acordou e tinha certeza de que não tinha sido um sonho e ele estava determinado a se livrar da boneca. Só que ele teria outra experiência terrível com a Annabelle. No dia seguinte, ele e a Andy viajariam, então eles estavam lendo mapas sozinhos no apartamento. Tudo parecia muito silencioso e de repente eles ouviram sussurros vindo do quarto da Donna. Acreditando que poderia ser alguém invadindo o apartamento, Lou foi silenciosamente até o quarto e esperou os ruídos pararem para ver o que estava acontecendo. Ele acendeu a luz do quarto e viu apenas a Annabelle estirada em um canto, então ele se aproximou da boneca e ele sentiu como se tivesse alguém atrás dele. Quando ele se virou, não tinha ninguém. Ao piscar, ele se viu segurando o seu próprio peito, que estava sangrando, então a camiseta dele estava toda manchada de sangue. Ao tirar a camisa, ele viu que pareciam ser marcas de 7 garras em seu peito, 4 na horizontal e 3 na vertical. Só que todas elas estavam quentes, como se fossem queimaduras. Esses arranhões cicatrizaram super rápido, então no dia seguinte já não tinha quase nada, e no outro dia era como se nunca tivessem existido. A partir daí, a Donna começou a acreditar que realmente tinha alguma coisa estranha ali e decidiu entrar em contato com um padre episcopal. Ele, por sua vez, decidiu entrar em contato com uma autoridade superior, que era o padre Cook, que imediatamente entrou em contato com os Warren. Quando o casal conversou com o Lou e com a Donna, eles chegaram à conclusão que a boneca não estava possuída, mas ela estava sendo manipulada por uma entidade não humana. O espírito que estava no apartamento não queria ficar ligado à boneca, mas ele estava procurando por um hospedeiro humano. Segundo eles, a próxima etapa daquele fenômeno seria a possessão humana, que aconteceria em 2 ou 3 semanas. O espírito poderia possuir um humano completamente e poderia até matar um dos ocupantes da casa. Com isso, eles pediram para o padre Cook recitar uma bênção de exorcismo para limpar o apartamento. E aí, a pedido da Donna, em uma forma de precaução, ela pediu para que os Warren levassem a boneca com eles.
Durante o caminho de volta para casa, os Warren começaram a enfrentar vários problemas no carro. Então, a direção hidráulica e os freios falharam quase completamente e eles quase sofreram um acidente. O Ed parou o carro, pegou água benta e jogou na Annabelle fazendo o sinal da cruz, e aí os problemas com o carro pararam imediatamente. Ao chegarem em casa, eles colocaram a Annabelle em uma cadeira ao lado de uma mesa do Ed, e segundo eles, a boneca levitou diversas vezes até ficando inerte no ar. E nas semanas seguintes, ela começou a aparecer em diversos cômodos diferentes da casa, sem eles terem trocado ela de lugar. Aparentemente, a boneca tinha ódio por pessoas da igreja, principalmente padres que visitavam os Warren. Em sua visita aos Warren, o padre exorcista Jason Bradford, quando viu a Annabelle sentada na cadeira, a pegou e disse: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle, você não pode machucar ninguém." O Ed disse que era melhor que ele não tivesse dito aquilo, e quando ele saiu de casa, 1 hora depois, a Lorraine pediu para que ele tivesse cuidado ao dirigir e telefonasse quando chegasse no destino. Algumas horas depois, o padre ligou para ela e explicou que os freios do seu carro haviam falhado em um cruzamento movimentado. Com isso, ele se envolveu em um acidente quase fatal. Uma caixa de vidro foi construída para Annabelle, ela foi colocada dentro da caixa no museu oculto e a caixa foi selada com uma oração. Annabelle parou de se mover pela casa depois disso. Porém, acredita-se que ela tenha sido responsável pela morte de um jovem que veio visitar o museu. Ele teria ido até o museu de moto com a sua namorada e depois de ouvir a explicação do Ed sobre a Annabelle, ele se aproximou da caixa dela, bateu no vidro e disse que se ela podia arranhar as pessoas, ele também queria ser arranhado. Depois disso, o Ed pediu para que ele se retirasse do local. Na volta para casa, o jovem e sua namorada estavam rindo e zombando de Annabelle. O jovem perdeu o controle da moto e bateu de frente com uma árvore. Ele morreu na hora e sua namorada ficou internada por mais de 1 ano. E aí, depois de um tempo, tinham rumores de que Annabelle tinha fugido da caixa, mas isso foi desmentido. No dia 25 de abril de 2022, ela precisou ser retirada de sua caixa. A caixa original precisava passar por reformas e para transferir a Annabelle, o Tony e o colega que o ajudou molharam as mãos com água benta e fizeram uma oração antes de tocar nela. Isso gerou uma grande repercussão na internet, porque antes de falecer, a Lorraine pediu para que a Annabelle nunca fosse retirada da caixa, que estava selada com orações dela e do Ed. Muitos comentaram que acreditavam que a atitude do Tony não estava correta. A boneca está até hoje no Museu dos Warren. A história que é contada no primeiro filme da Annabelle sobre como a boneca teria sido possuída é ficcional. E a aparência da boneca nos filmes também é muito mais assustadora do que na vida real. Outro caso super famoso é o terror em Amityville, que também tem vídeo aqui no canal. Eu já contei esse caso há muito tempo, eu vou deixar pra vocês também aqui no link. E aí eu vou contar de forma bem resumida aqui e vou contar sobre outra família que foi morar nessa mesma casa depois. O terror em Amityville aconteceu em 13 de novembro de 1974, quando o jovem de 23 anos, Ronald DeFeo Jr., apelidado de Butch, que era o filho mais velho da família DeFeo, assassinou seus familiares em suas camas usando um rifle. Ele matou seus pais e seus 4 irmãos. O assassinato infame de seus familiares seria a base para alegações de que sua casa em Amityville, como ficou conhecida, era assombrada por espíritos. Um dos motivos para isso é que ninguém conseguia explicar como um homem sozinho matou 6 pessoas às 3h15 da manhã, e no momento em que ele fez isso, ninguém ouviu os tiros. Apesar dessa alegação de assombração, o Butch nunca afirmou estar possuído, porém ele tentou utilizar o argumento de insanidade em seu julgamento e não obteve sucesso. Segundo o site oficial da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, a família Lutz se muda para a casa dos DeFeo no dia 18 de dezembro de 1975. George e Kathleen Lutz compraram a casa por um preço muito baixo, de $80 mil. Mesmo sabendo que pouco mais de 1 ano antes assassinatos haviam acontecido no local, o casal gostou da aparência da casa e achou que ela se tornaria um ótimo lar. Um padre católico foi convidado pela família para abençoar a casa enquanto eles desfaziam sua mudança. Ele foi para o 2º andar e, enquanto estava entrando no quarto que antes pertencia ao Mark e o John DeFeo, ele começou a jogar água benta e então ouviu uma voz dizendo "saia". O padre rapidamente obedeceu, mas não contou à família sobre o que havia acabado de acontecer. Ele disse para eles não usarem o quarto de cima como um quarto e aconselhou que ninguém dormisse lá. Então esse quarto foi transformado em uma sala de costura pela família. Desde a primeira noite lá, os Lutz começaram a sentir coisas diferentes em relação à casa. O George sentia muito frio na casa, então o tempo todo ele ficava alimentando a lareira. Com o tempo, a saúde dele e da Cat, sua esposa, piorou de maneira drástica. A filha do casal passava o tempo todo conversando com um amigo imaginário. Esse amigo era uma porca de olhos vermelhos chamada Jodie, que conseguia se transformar tanto em forma quanto em tamanho, às vezes ficando maior do que a própria casa. A família sentia odores misteriosos e bem desagradáveis em diferentes partes da casa. Manchas pretas surgiam nos vasos sanitários e nas cerâmicas. A Cat sentiu que foi tocada por uma força invisível e a família viu uma substância gelatinosa e verde que aparecia por toda a casa. Apesar de ser inverno, centenas de moscas apareciam na sala de costura. O George sempre acordava às 3h15 da manhã, o horário em que a polícia acreditava que a família DeFeo tinha sido assassinada.
A família tentou buscar ajuda de padres, mas toda vez que ligavam para um padre, descobriam que o telefone tinha sido cortado. A última noite da família na casa foi considerada a pior. Eles ouviram barulhos e batidas tão altos quanto bandas marciais por toda a casa. Móveis se mexiam por vontade própria e as crianças estavam aterrorizadas. A família Lutz fugiu depois de passar apenas 28 dias morando na casa. 20 dias depois, um repórter chamado Marvin Scott entrou em contato com os Warren. Ele já tinha coberto a história de Amityville e trabalhado com os Warren em um caso anterior. O Ed reuniu uma equipe composta por investigadores, parapsicólogos e repórteres na frente da casa. Eles investigaram a casa juntos, mas a família Lutz se recusou a entrar no local novamente. Durante essa investigação, os Warren tiveram algumas experiências físicas dentro da casa. Enquanto estava no porão, usando alguma provocação religiosa, o Ed foi empurrado para o chão. Já a Lorraine se sentiu dominada por uma presença demoníaca e fisicamente ela também se sentiu sendo empurrada para trás. Ela teve impressões psíquicas dos corpos da família DeFeo, todos deitados no chão, cobertos por um lençol branco, e ela disse que isso a aterrorizou. A equipe de pesquisa teria conseguido capturar a imagem de um espírito que parecia ser um garotinho na janela do segundo andar. Posteriormente, céticos aos trabalhos dos Warren diriam que aquela foto, na verdade, tinha sido fabricada e que um dos membros da equipe tinha ficado lá parado, e aí eles tiraram a foto e fingiram que era um espírito. Durante a pesquisa, eles também descobriram que o terreno era utilizado por John Ketchum. Ele era praticante de magia negra ou bruxaria. E ele tinha uma casa de campo naquele mesmo terreno antes da construção da casa em 1924. O John também teria pedido que os seus restos mortais fossem enterrados naquele terreno e assim foi feito. Os índios Shinnecock também teriam posse daquele terreno anteriormente e usavam o local para abrigar os loucos e doentes, e muitos eram deixados lá para morrer. Na percepção dos Warren, todo o sofrimento vivido naquele terreno tinha deixado uma energia muito negativa no local, o que atraía os espíritos demoníacos. A família Lutz, quando fugiu da casa, deixou a maior parte dos seus pertences lá, então eles venderam o restante e se mudaram para a Califórnia. A história da casa Amityville é super famosa, foram feitos filmes inspirados na história, tem livros também sobre isso. A própria família Lutz, que morou 28 dias na casa, escreveu um livro sobre tudo que eles passaram durante esses 28 dias, e eles também fizeram palestras, falaram bastante sobre o assunto. Mas muitos acreditam que os Lutz inventaram toda aquela história como forma de lucrar em cima disso. Eles fizeram um teste, com detectores de mentiras e passaram. O filho dos Lutz, o Daniel, disse que ele ainda sofre com pesadelos horríveis sobre tudo que ele viveu lá na casa. Ao longo do tempo, a assombração de Amityville teria sido repetidamente desmascarada e amplamente aceita como uma farsa por quase todos os que estiveram presentes de alguma forma no incidente. Porém, os Warren e os Lutz continuaram a afirmar que as assombrações eram reais, e eles sempre insistiam que Amityville era um dos locais mais assombrados que já visitaram. A casa teria sido vendida em 2010 por $950 mil, e os moradores posteriores não relataram nenhuma experiência sobrenatural. O caso Amityville trouxe muita notoriedade para os Warren, e a partir daí eles passaram a viajar pelo mundo a convite do clero, proprietários de casas e instituições, tanto para investigar propriedades quanto para dar palestras. Eles até investigaram a abadia de Whitby, Stonehenge e a reitoria de Burley em Essex, que supostamente seria a casa mais mal-assombrada da Inglaterra. Tem outros 3 casos bem famosos que os Warren investigaram também, que é o caso da família Perron, The Devil Made Me Do It e o caso Assombração de Enfield. Eu contei pra vocês esses 3 casos em um vídeo só, porque esses casos foram de inspiração para os filmes de Invocação do Mal, esses 3 casos específicos. Então eu vou deixar pra vocês o link aqui pra vocês assistirem, porque como eu já contei, eu não vou contar aqui de novo, porque tá bem detalhado nesse vídeo aqui em cima. Pra manter aqui a linha do tempo, em 1979, o Tony, que eu já citei aqui algumas vezes no vídeo, Tony Spera, entra na vida do casal Warren, depois de conhecer e começar a se envolver com a filha deles, com a Judy. A partir da década de 80, o Tony começa a trabalhar com os Warren e seria considerado um especialista em pesquisas paranormais. Ele foi policial e possui diploma de associado em aplicação da lei e bacharelado pela Universidade de Connecticut. Outro caso conhecido que eles investigaram é o caso da família Snedeker. No ano de 1986, a família Snedeker, composta por Allen e Carmen e seus 4 filhos e 2 sobrinhas, se mudaram para uma casa branca simples em Saltincombe, Connecticut. O local já havia sido uma casa funerária e quando mudaram, a família encontrou diversos equipamentos no porão. Dentre esses equipamentos estavam aparelhos de elevação para caixões, uma maca médica, drenos de sangue e etiquetas para dedos dos pés. Pouco tempo depois, a família relatou estar sofrendo com diversos tipos de males que incluíam ataques sexuais, aparições, mudanças abruptas e violentas de personalidade no filho mais velho da família, que na época estava em tratamento para a doença de Hodgkin, que também é conhecida como linfoma de Hodgkin, e se trata de um câncer que acomete a parte do sistema imunológico que conhecemos como sistema linfático.
Conforme a doença avança, a capacidade do organismo de combater infecções fica limitada. A família recorreu à ajuda dos Warren porque os filhos diziam que ouviam barulhos das correntes puxando caixões e não haviam mais caixões no local. Em um primeiro momento, os pais não acreditaram no relato das crianças, eles acreditavam que eles estavam inventando, eles até foram colocados de castigo e chamados de loucos. Mas aí a Carmen decidiu ligar para os Warren depois que uma de suas sobrinhas relatou que viu a coberta em cima da sua cama começar a levitar, como se alguém tivesse com um ventilador jogando a coberta para cima. Enquanto ela estava nessa ligação com a Lorraine, a Carmen estava segurando um terço e ela começou a perceber que parecia que as contas do terço tinham sido cortadas ao meio e elas começaram a cair todas no chão. Na manhã seguinte, o Ed e a Lorraine foram até a casa com o padre da família. As orações do padre e as tentativas dos Warren de fazer com que a família se sentisse confortável na casa pareciam não estar funcionando. Depois de investigarem, eles começaram a alegar que a casa toda estava possuída e aí eles começaram uma grande campanha midiática em cima disso. Eles entraram em contato com o bispo de Hartford, que estava aberto ao trabalho que eles faziam. O bispo enviou 2 padres para o local e esses padres tinham grande importância dentro da igreja. Um deles fez o papel de exorcista. Durante a sessão, o Ed começou a ter fortes palpitações cardíacas. Ele já tinha sofrido um ataque cardíaco anteriormente, então eles decidiram parar com a sessão de exorcismo. Os padres entraram em contato com o bispo e pediram que ele mandasse um exorcista capacitado. Ele foi enviado e seu trabalho pareceu funcionar. Durante o exorcismo, teria acontecido algo que ninguém soube explicar. Bem na frente da casa tinha uma árvore e durante o exorcismo, a árvore foi partida ao meio e quebrou, sem ter nenhum tipo de vento, sem ter nada. Depois do exorcismo, a família decidiu sair da casa e nenhum outro inquilino que morou lá depois falou sobre nenhum tipo de incidente paranormal. Só que aí, eventualmente, vieram à tona outros fatos sobre a família e especialmente sobre o filho mais velho. Ele era dependente químico e foi diagnosticado com esquizofrenia. E ele também admitiu ter feito algumas das assombrações que acometiam sua família. Além disso, mesmo com todos os relatos deles, tinha um vizinho que morava no andar de cima e ele disse que nunca aconteceu absolutamente nada com ele. O autor que foi contratado para escrever a história da casa disse que ele recebeu testemunhos conflitantes dos membros da família, mas ele foi orientado a ignorar os conflitos e a sensacionalizar a história. O autor contratado, inclusive o Roy Garton, teria dado uma entrevista à revista Horrorbound, que mais tarde seria republicada no site Paranormal Studies in Inquiry Canada, e nela ele disse que os Warren sabiam que o caso da família Snedeker era provavelmente uma farsa, mas eles queriam que a história fosse vendida. Ainda nessa entrevista, ele insinua que os Warren mudaram sua especialidade de fantasmas para demônios devido ao grande sucesso e popularidade do filme O Exorcista. Em 2002, um documentário feito sobre o caso foi transmitido na televisão e em 2009, um filme inspirado no caso chamado The Haunting in Connecticut foi lançado nos cinemas. Outro caso muito famoso com o qual os Warren trabalharam e que dizem disputar notoriedade com MTV seria a assombração em West Pittston, que ocorreu com a família Smurl. Assim como o caso da família Snedeker, o caso da família Smurl aconteceu em 1986. Jack e Janet moravam com seus filhos em uma casa na Chase Street, em West Pittston, na Pensilvânia. Na casa, a família vivia acontecimentos dignos de filme de terror. Eles sentiam um cheiro de carne podre, ouviam sons de cascos batendo e também escutavam uivos e gritos que não pareciam humanos. Eles eram seguidos pelo que descreviam como formas estranhas escuras e sofriam golpes de mãos invisíveis. Eles viam formas girando e se materializando em espelhos, dando ordens obscenas para que eles saíssem da casa, enquanto luzes se apagavam e acendiam e portas abriam e fechavam. O cachorro da família foi arremessado e uma entidade demoníaca teria empurrado uma de suas filhas da escada. Segundo a família, os ataques teriam começado na noite seguinte à crisma de sua filha mais velha, Dawn. A família teria entrado com uma petição à diocese de Scranton para a realização de um exorcismo. A diocese pediu para o reverendo Alphonsus Trouble, um exorcista, professor e especialista paranormal da Universidade de St. Bonaventure, Nova York, que fosse investigar. Ele disse que ele acreditava na família e parecia que realmente alguma coisa tinha acontecido, mas ele não tinha como afirmar que tinha algo demoníaco. Quando esse caso veio à tona, ele se tornou um fenômeno da mídia, então os jornais, a TV, todo mundo ficou falando sobre ele. O vizinho Bill Watson, que morava na casa ao lado, disse que frequentemente ali ficava completamente lotado de repórteres de todo o mundo. Bill morava com sua esposa Phyllis e seus filhos Debbie e Paul. A Debbie tinha 21 anos e seu quarto ficava a 4,5 metros do andar superior da casa dos Smurl. Ela disse que ouviu arranhões em sua janela e sentiu seu quarto ficando gelado. Já o seu irmão Paul ouvia batidas estranhas vindas da casa dos Smurl à noite. A Phyllis até perguntou para Janet Smurl se ela estava deixando a imaginação dela tomar conta, mas ela mesma ouviu um dia gritos horríveis vindo da casa da Janet.
O Bill também disse que ouviu um barulho horrível, que era tipo um ruído, como se um pássaro estivesse preso na casa, tentando sair de todo jeito. E a partir daí, toda a família, Watson, começou a acreditar nos Smurl. Até que eles decidiram pedir ajuda dos Warren, que passaram muito tempo com eles na casa. E eles acrescentaram mais legitimidade às alegações de possessão demoníaca. Só que muitos céticos não acreditavam na história. Ainda em 1986, os Warren levaram um reverendo para casa e ele tentou realizar 2 exorcismos lá, mas os acontecimentos estranhos permaneceram. A Karen, a filha mais nova da família, disse que sua mãe sempre tentava manter o máximo da normalidade sobre tudo que estava acontecendo lá. Depois de uma missa realizada na paróquia em que a família frequentava, na Imaculada Conceição em West Pittston, uma oração foi feita pela família e 2 mulheres disseram para o repórter Gary Rothstein que eles estavam tentando fazer um filme na cidade e que tudo o que estava acontecendo era por conta disso. Realmente, alguns anos depois, teria sido lançado um filme baseado no livro sobre o caso chamado The Haunted, que estreou em 1991. Em 1988, a família Smurl teria se mudado para Wilkes-Barre, onde as gêmeas Karen e Shannon eram atletas famosas e jogavam no time de basquete feminino da Universidade de Wilkes. Os inquilinos que moraram na casa depois da família Smurl nunca relataram acontecimentos paranormais. Em 1989, o casal Warren visitou a cidade de Londres e, ao assistir TV, eles ficaram sabendo do caso de um homem chamado Bill Ramsey, um homem nascido e criado em Essex. O Bill teve alguns episódios de extrema violência em relação a outras pessoas, episódios que incluíam até mesmo uma força sobrenatural. Segundo ele, desde criança ele começou a ter uma sensação fria que tomava conta dele e, em uma ocasião, até teria se olhado no espelho e visto um lobo no reflexo. Ele acreditava que ele se transformava em lobisomem. Ele esteve na delegacia de polícia algumas vezes por esses comportamentos e, na última ocasião, nem 12 policiais conseguiram contê-lo e ele só se acalmou quando os policiais injetaram um tranquilizante nele. O Bill passou os próximos dias fazendo exames no hospital, como raio-x, testes psiquiátricos e exames de ressonância magnética que não apontaram nada de errado com ele. Em questão de segundos, ele podia alternar de um comportamento irracional para um homem completamente normal. Segundo o arquivo do caso no site dos Warren, ao ver sobre o Bill na TV, a Lorraine soube imediatamente que ele estava possuído e entrou em contato com a delegacia de polícia. Depois de algumas conversas, os Warren conseguiram entrar em contato direto com o Bill. Negociando com o Bill, os Warren conseguiram convencê-lo de ir até Connecticut e se submeter a um exorcismo feito pelo especialista de confiança dos Warren, o reverendo Robert McKenna, que inclusive foi o mesmo que foi chamado no caso dos Smurl, que eu acabei de contar para vocês antes desse. O Robert McKenna era considerado um padre desonesto por sua rejeição ao Vaticano II. O Bill foi aos Estados Unidos com sua esposa em 1989, e o tabloide The People acompanhou a viagem. Na noite anterior ao dia do exorcismo, o Bill tentou estrangular sua esposa enquanto ela dormia. O exorcismo no dia seguinte foi todo gravado e conduzido em latim. Na primeira 1h30, nada aconteceu até que o Bill ficou completamente diferente. Seu rosto se contorceu e suas mãos viraram garras. O reverendo sentiu toda a fúria do lobisomem sobre ele e, de repente, a entidade desapareceu. A última vez que eu encontrei sobre o Bill falando sobre esse episódio foi em 1992 e ele disse que depois do seu exorcismo, ele não teve mais nenhuma transformação em lobisomem. Então, assim, todos esses casos que eu citei pra vocês são os casos mais famosos, mas além deles, os Warren também faziam investigações de assombrações em cemitérios, em igrejas. Mas os casos que mais deram destaque mundial pra eles foram esses que eu citei pra vocês. Esse do Bill não é tão famoso, mas eu achei interessante colocar também. Então agora eu vou falar sobre as supostas fraudes dos Warren. Eles alegavam que já tinham investigado cerca de 10 mil casos paranormais em toda a sua vida. Só que esse é um número bastante alto, então, segundo fontes, se eles realmente tivessem investigado cerca de 10 mil casos, se eles tivessem investigado um por dia, contando com os finais de semana, isso levaria em torno de 27 anos e 3 meses. Mas sabe-se através de registros e livros que alguns casos que eles investigaram levaram semanas e até meses para serem concluídos. E além das investigações, o casal tinha uma vida também, né? Eles tinham uma filha. O Ed ele trabalhava como motorista de ônibus, fez isso por muitos anos. Com isso, as pessoas se questionavam com que tempo eles fariam toda essa investigação de 10 mil casos. No caso da assombração de Amityville, que deixou eles muito famosos, existem coisas descritas no livro sobre o caso que diferem da realidade. Os Lutz teriam afirmado que encontraram pegadas do demônio na neve, mas não conseguiram provar isso. O histórico das condições climáticas aponta que isso seria impossível devido ao fato de que não estava nevando naquela época. O livro também traria grande extensão de detalhes sobre a estrutura da casa ter sofrido diversos danos em portas e itens de metal, mas as fechaduras, maçanetas e dobradiças de metal estavam completamente intactas. Tanto no livro quanto no filme feitos sobre o caso, eles mostram que os Lutz ligaram para a polícia e as autoridades foram até a casa.
Só que isso também não condiz com a realidade, porque no período de 28 dias que a família permaneceu na casa, a polícia não foi chamada nenhuma vez. Em grande parte dos casos já citados, apenas as famílias que os Warren ajudaram tiveram experiências com o sobrenatural. Sabemos que eles supostamente pediam para os autores dos livros para aumentar um pouco os fatores assustadores dos casos, porque querendo ou não, a venda dos livros e dos filmes era o que trazia dinheiro para eles. Os filmes e livros baseados em casos em que eles participaram possuem alguns elementos de verdade, mas também são mais voltados para a ficção dos fatos que aconteceram com as famílias. Os Warren também eram bem relutantes em mostrar provas que eles tinham para pessoas céticas. Por exemplo, tem um caso da senhora Branca que assombrava o cemitério Union e o casal dizia que eles tinham filmagens do espírito. Mas eles só concordaram em mostrar o vídeo para o Steven Novella, que é membro da New England Skeptical Society, se fosse na casa deles porque eles se recusavam a dar o material para análise. O Steven escreveu no seu blog que ele observou no vídeo que parecia ser uma figura branca, com uma forma humana, mas ele disse que o que chamou a sua atenção, assim como em muitos vídeos falsos de assombrações e monstros, que foi que a mulher estava a uma distância e com uma resolução que era possível ver o seu corpo por inteiro. De qualquer maneira, o Ed não queria permitir que o vídeo fosse analisado de forma mais minuciosa. Depois da morte dos Warren, o genro deles, o Tony, colocou esse vídeo no YouTube. E agora eu vou falar um pouco sobre a vida dos Warren fora das notícias. Mesmo os mais céticos em relação ao trabalho que o casal fazia, eles diziam o quanto eles eram legais e o quanto eles pareciam realmente gostar do que faziam. E também tem a questão que eu falei pra vocês, que eles nunca cobraram nenhuma das famílias. Entre 1977 e 1992, eles investigaram mais de 100 casos conhecidos e coletaram evidências, relíquias, testemunhos e artefatos de atividade demoníaca em cada um dos lugares investigados. Existe também um grande debate sobre a diferença da vida pública e da vida privada do casal. O Ed faleceu em agosto de 2006 e anos depois, em 2014, começaram as primeiras alegações de que ele era um predador sexual. Essas alegações ocorreram depois da estreia do primeiro filme Invocação do Mal. Na franquia de filmes, o Ed e a Lorraine são retratados como um casal super apaixonado, mas na vida real não era bem assim. O que aconteceu depois da estreia do filme foi que a Judith Penney, de 70 anos, fez uma declaração juramentada e alegou que no início dos anos 60, o Ed começou a aliciá-la. Na época, o Ed ainda não era famoso como demonologista e trabalhava como motorista de ônibus municipal em Monroe, Connecticut. A Judith estudava na Central High School, que ficava na cidade vizinha, então ela viajava no ônibus que o Ed dirigia. Ele tinha mais de 30 anos e a Judith tinha 15. Eles iniciaram um relacionamento amoroso em 1963, ela ainda era menor de idade. Ela se muda para a casa dos Warren. Nesse momento, o envolvimento sexual dos dois começa com o consentimento da Lorraine. Teriam sido mais de 40 anos vivendo com os Warren até 2003, pouco anos antes da morte do Ed em 2006. No início, a Judith dormia em um quarto em frente ao quarto do casal, mas posteriormente eles constroem um apartamento acima da casa e ela se muda para lá. Segundo ela, ele dormia uma noite com ela e uma noite com a Lorraine. No mesmo ano da sua mudança, Judith foi presa depois que alguém denunciou à polícia local que ela estava tendo um relacionamento com o Ed. Ela passou a noite detida na prisão de North End, em Bridgeport, e a polícia tentou fazer com que ela admitisse o caso extraconjugal. Por ela ter se recusado a cooperar com a polícia, o tribunal ordenou que ela se apresentasse a um escritório de jovens delinquentes no mês seguinte. Ela relata que o Ed a buscava na escola toda semana e a levava às reuniões obrigatórias. Segundo a Judith, o Ed teria dito para ela diversas vezes que ela era o amor da sua vida, e no período que ela morou com o casal, ela era apresentada para as pessoas de maneiras diferentes. Então, às vezes, eles diziam que ela era uma sobrinha e às vezes diziam que era uma menina pobre que eles decidiram ajudar. A Judith, inclusive, teria sido mencionada em um livro dos Warren de 1980, chamado The Demonologist, e ela foi referida no livro como assistente do Ed. Em maio de 1978, a Judith, aos 30 anos de idade, engravida do Ed. Segundo ela, a Lorraine a convenceu de realizar um aborto, porque ela disse que se ela continuasse com a gravidez, ia expor para todo mundo o caso extraconjugal que ela tinha com o Ed, e isso iria arruinar os negócios da família. A Judith disse que a Lorraine afirmava ser uma católica devota, mas para ela, o deus da Lorraine era o dinheiro. Ela admite que realizou o aborto porque ela não sabia mais o que fazer, e ela disse que o Ed e a Lorraine teriam sugerido que ela dissesse que alguém entrou na casa e abusou dela, mas ela disse que não queria mentir, que ela estava muito assustada. Ela conta que no dia que ela fez o procedimento, os Warren foram buscá-la no hospital, deixaram ela em casa e depois foram dar uma palestra. Ela ainda alegou que o Ed era abusivo com a Lorraine e que logo no início ela testemunhou ele dando um tapa nela. O tapa teria sido dado com tanta força que a Lorraine perdeu a consciência. Ela também conta que ela ajudou o Ed a manter sua reputação de caça-fantasmas.
O Ed alegou que ele conseguiu filmar a Senhora Branca depois de passar uma semana acampando no cemitério em 1990. A Judy disse que o Ed queria muito fazer um vídeo que demonstrasse como seria a aparência dessa Senhora Branca caso ela fosse vista, então ela se cobriu com um lençol branco e interpretou a senhora nas imagens. Já a Judy, filha dos Warren, e o seu esposo Tony continuaram o legado dos Warren depois que eles não podiam mais fazê-lo. Em resposta às alegações da Judith através do advogado da Lorraine, Gary Barkin, a Judy e o Tony alegaram que nunca teriam visto nenhuma das condutas relatadas pela Judith enquanto conviveram com os Warren e com a própria Judith. Na época em que tudo veio à tona, a Lorraine já estava com 90 anos e, segundo seu advogado, não tinha condições de responder ou comentar aquelas acusações. O advogado disse ao The Hollywood Reporter em e-mail: os Warren abriram sua casa para a senhora Penny quando ela tinha 18 anos e não tinha outro lugar para morar após uma infância de negligência. Durante grande parte de sua carreira, Ed e Lorraine estiveram na estrada, trabalhando em casas e dando palestras. E a senhora Penny morava e vigiava a casa deles. Eles alegaram também que a Judy teve um namorado de longa data durante o tempo em que viveu com os Warren e acabou se casando com ele, e que o casal até passou férias com os Warren. A Judith nunca teria contado sua história à mídia e suas alegações só vieram à tona devido a um processo judicial por direitos autorais do filme Invocação do Mal. Inclusive, falando da Lorraine como consultora para os filmes de Invocação do Mal, ela pediu por coisas específicas. Os filmes não podiam mostrar nem ela nem seu marido envolvidos em crimes como sexo com menores, pornografia infantil, prostituição ou abuso. Eles também não poderiam ser retratados participando de um relacionamento extraconjugal. Já o Gerald Daniel Brittle, que é autor do livro The Demonologist de 1980, relata que a franquia de filmes é plágio do seu livro e estava processando a Warners e a New Line, produtora do filme, em 900 milhões de dólares. Segundo o estúdio, os filmes estariam protegidos contra reivindicações de direitos autorais porque ninguém tem um monopólio para contar histórias ou fazer filmes sobre figuras e eventos da vida real. O Gerald rebateu que o estúdio estava ciente de que a representação do relacionamento dos Warren em seus livros estava longe de ser verdadeira. Ele alega que ele acreditou, inclusive, em todas as histórias que os Warren contaram para ele e que só depois ele foi descobrir que eram histórias inventadas. A franquia de filmes tinha arrecadado mais de 1 bilhão até 2017. A Judith se casou depois de deixar a casa dos Warren em 2003 e ela nunca recebeu nada por Invocação do Mal. E mesmo não gostando muito da Lorraine, ela pareceu ainda ter sentimentos afetuosos pelo Ed, com quem ela manteve uma amizade até o seu falecimento em 2006. Depois da morte do Ed e antes de todo o escândalo vir à tona, a Lorraine ainda recebia muitos repórteres em sua casa, jornalistas, ela dava muitas entrevistas e ainda fazia palestras. Em uma entrevista de 2003, ela disse que ela acredita que suas habilidades psíquicas são um presente de Deus. Ela conta que, em muitos casos, apenas a sua fé, orações e 1/3 eram suficientes para neutralizar os espíritos, mas que alguns eram mais resistentes e, nesses casos, eles pediam ajuda da Igreja Católica. O Tony, que é o genro dos Warren, disse que a sua esposa, filha deles, a Jodie, também herdou essas habilidades psíquicas, mas que ela nunca teve muito interesse em desenvolver essas habilidades. O Tony realmente assumiu o negócio dos Warren e era ele quem organizava os passeios da Warrenology. As pessoas pagavam $109 para passar a noite visitando o museu oculto, o cemitério local e tinham acesso às imagens dos Warren aparentemente realizando um exorcismo em um fazendeiro local. Além disso, quem comprasse o passeio podia jantar com a Lorraine. Na entrevista, a Lorraine debate uma afirmação feita pelo advogado de Ronald DeFeo Jr., William Weber, que afirmou que os Warren, a família Lutz e o autor do livro The Amityville Horror inventaram aquela história depois de beberem muitas garrafas de vinho juntos. Ela disse que tantas pessoas não têm fé alguma e não querem acreditar em coisas que possam prejudicá-las. Mesmo sem Ed, ela ocasionalmente aceitava investigar algumas casas mal assombradas, mas para ela era difícil continuar o trabalho sem ele. Alguns anos antes, um padre católico aposentado chamado Jim Anziano mudou-se para a residência dos Warren para ajudar a administrar os passeios do museu. A Lorraine faleceu aos 92 anos, em 18 de abril de 2019. No mesmo ano, o Museu Oculto dos Warren foi fechado para o público devido a violações de zoneamento. O museu estava localizado dentro de uma área considerada residencial. A rua era estreita e inadequada para o estacionamento de visitantes. Além disso, o trânsito que o museu gerava incomodava os vizinhos. Antes, para entrar no museu, era necessário se benzer com água benta primeiro. O local sempre teve iluminação baixa, com luzes vermelhas e roxas. Ao entrar no museu, os visitantes viam máscaras de Halloween e manequins que lembravam algumas das entidades paranormais mais famosas do estado de Connecticut. O museu possui esses itens que imitam assombrações e itens ditos como amaldiçoados, o mais famoso sendo a boneca Annabelle. No museu também tem um espelho de conjuração, um órgão da mansão Phelps em Stratford, que segundo o Ed tocava sozinho. Também havia um pedaço do voo 401 da Airlines que caiu em 1972 no caminho de Nova York para Miami. O Tony teria explicado que havia um boato que nunca foi confirmado,
de que as peças do avião do voo 401 haviam sido reutilizadas em outros aviões da frota e que esses aviões eram assombrados por Don Rappel, o segundo oficial do avião. O item mais recente do museu teria sido entregue em 2021, mesmo depois do seu fechamento ao público. O item é uma espada que está inscrita com uma criatura de aparência demoníaca no punho. Acredita-se que a espada esteve envolvida em rituais satânicos. Atualmente, o site dedicado ao legado dos Warren leva o nome do Tony, que é o genro deles, então é tonyespera.com. O Tony é diretor da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra e curador-chefe do Museu Oculto dos Warren. Ele e sua equipe continuam trabalhando com fenômenos paranormais. E assim encerramos a nossa Semana Misteriosa Sobrenatural. É a primeira vez que eu faço algo assim aqui no canal, eu não costumo trazer casos assim com frequência, mas eu sei que vocês gostam. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa semana. Para quem não assistiu todos os vídeos, corre lá maratonar, tem 7 vídeos novos para vocês. Assim batemos os 400 casos no canal, que é muito doido, é muita coisa. Então, se você ainda não está inscrito, já se inscreve, que tem vídeo novo toda semana para vocês. Quinta Misteriosa também é podcast para ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu posto conteúdo extra por lá, então me sigam. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.